Israel. Não há outro Deus senão o Senhor. Dom José Ornelas Carvalho. Vamos dar-lhe as boas-vindas também aqui, em nome de todos os peregrinos deste lugar. É ele o primeiro responsável do santuário em que nos encontramos. Irmãos e irmãs, somos um povo peregrino a caminho da Páscoa de Cristo e caminhamos com a consciência de que cada etapa deste caminhar fica mais rica se atentos ouvirmos a voz do Senhor. Conscientes de que somos o Israel a quem Deus fala, cantemos que acreditamos não haver outro Deus senão o Senhor, a quem queremos amar de todo o coração. De pé, recebemos aquele que preside à celebração que vamos viver e celebramos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor da Igreja, o amor de Deus, nosso Pai, que nos acompanha ao longo da vida, e a comunhão do Espírito Santo, que aqui nos reúne e nos transforma, estejam convosco. Irmãs e irmãos, como provavelmente sabeis, eu iniciei no domingo passado, na sede de Leiria, o serviço de bispo nesta diocese de Leiria-Fátima, por mandato e convite do Papa Francisco. Hoje quis vir também em peregrinação, celebrar a Eucaristia no Santuário de Fátima, que é parte desta diocese, mas que tem um papel determinante para toda a Igreja, para além dos limites diocesanos. É por isso, com muita alegria, que quero, como Bispo de Leiria-Fátima, pela primeira vez, saudar e dar as boas-vindas a todos vós que participais na Eucaristia Dominical, nesta solene Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, bem como a todas as pessoas que pelo mundo fora seguem esta transmissão pelos meios de comunicação. É-me particularmente grato celebrar nesta circunstância com os dois bispos que me precederam ultimamente na sede desta diocese, o Sr. Cardeal Dom António dos Santos Marto e Dom Serafim Ferreira e Silva. Estes sentimentos estendem-se aos outros bispos aqui presentes, bem como ao Padre João Aires Lobato, eleito administrador da Diocese de Setúbal, após a minha vinda para esta Diocese de Leiria-Fátima. Saudando-o e agradecendo a ele, bem como a todas as pessoas de Setúbal, saúdo todos aqueles que daí vieram, da Diocese que trago no coração e da qual conservarei sempre uma memória grata, agradecida a Deus e a vós. Saúdo particularmente de Setúbal, e hoje é uma recordação muito especial, representantes da Cáritas e daqueles que dela beneficiam, concretamente na Valência, que têm aqueles que não têm outra casa, mas que são acolhidos na casa da Igreja, que é a Cáritas. Hoje a mensagem da Palavra de Deus entra bem em sintonia com aquilo que acabo de dizer, que vivemos nessas duas dioceses e no mundo. Ela chama-nos a verdadeira conversão de mente, de coração e atitudes para entender e aderir ao projeto libertador e salvador de Deus. Tendo em conta também a dramática situação que se vive na Ucrânia, acolhamos este convite à conversão que nos vem do Evangelho e que ecoa em toda a mensagem de Fátima, e reconheçamos as nossas culpas, pedindo perdão ao Senhor e a força transformadora do seu Espírito.
O Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão sombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: eu vi a situação miserável do meu povo no Egito, escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e os levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: o Deus dos vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. E prosseguiu:
Assim falarás aos filhos de Israel. O que se chama Eu Sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel. O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de bendiz a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo.
E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é para nós a maior benção. De pé, vamos ser abençoados com o livro dos Evangelhos e voltamos a aclamar. Irmãs e irmãos, no percurso de Quaresma que estamos a fazer, a liturgia de hoje guia o nosso caminho em direção à Páscoa com um vigoroso apelo a deixar-nos encontrar pelo rosto paterno e libertador de Deus como ponto de partida para uma opção de vida que nos liberta e nos torna também libertadores. Ela é um apelo e um convite à conversão que sempre neste santuário ecoa desde a mensagem que Maria veio trazer ao mundo. 2 imagens desta palavra de Deus ajudam-nos a entender o que significa a conversão que caracteriza particularmente este tempo de Quaresma e a mensagem de Fátima. Antes de mais, é a imagem de Moisés. É o encontro de Moisés com Deus no deserto, onde apascenta o rebanho de seu sogro Labão. Filho de israelitas, escravos no Egito, Moisés tinha escapado à morte decretada pelo faraó para todos os bebés dos israelitas, graças ao amor e também à astúcia da mãe e da família. Uma vez crescido, inconformado com a opressão, a escravidão e a indignidade imposta ao seu povo, ele tentara revoltar-se contra a tirania, mas a repressão tinha-o obrigado a fugir. Agora, parecia viver resignado à sua vida privada, deixando para trás os sonhos de liberdade e de dignidade que o tinham animado na juventude. É neste homem assim, desiludido e resignado, que entra Deus, que o escolhe não apenas para libertar e liderar a libertação, mas para marcar indelevelmente o futuro do seu povo, revelando-se Deus a ele na sarça ardente no deserto, como acabamos de escutar. Deus revela-se antes de mais como o Deus dos pais, dos antepassados, o Deus do povo.
Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Isso significa que Deus não se esquece da história de cada um de nós, de cada uma de nós, de cada povo. Ele está bem atento e sabe da escravidão e da aflição, e isso não o deixa indiferente. Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre o leite e o mel. Deus revela-se atento e fiel ao seu povo e às suas promessas. Ele nunca abandona aqueles que escolheu e é sempre fiel à sua palavra. Além disso, na tradição de Israel fica claro que Deus não tolera a escravidão, a violência e a tirania. Ele é o Deus da liberdade, da dignidade, da vida. Do encontro com Deus resulta que a libertação será de Deus, mas Moisés será quem a torna realidade. Este é o modo de agir de Deus. Ele não vem diretamente do céu realizar as coisas na terra. Ele revela-se e transforma o coração das pessoas. E pessoas transformadas transformam o mundo. Moisés será libertador por iniciativa de Deus e ao jeito de Deus. Não alcançará simplesmente uma vitória sobre os opressores, mas dará origem a um povo que deverá ser expressão da liberdade, da justiça, da misericórdia e da paz. Lembro-me no 25 de Abril, quando a gente estava todos a festejar a Revolução, e um dos meus formadores dizia: Ornelas, fizemos uma Revolução bonita, foi bom viver este dia. Mas agora é que começa o tempo de construir a liberdade e de construir o futuro. Moisés não é simplesmente um combatente. Ele é aquele que há de guiar o povo num caminho de paz e num caminho de progresso. Essa é a função dos libertadores em nome de Deus. Aquele que envia, Deus revela-se com um nome misterioso, que será sempre motivo de busca, de desejo, mas também gerador de confiança. Eu sou aquele que sou. Isto não é um nome, é um verbo. Porque Deus é sobretudo aquele que a gente vê pela sua ação, constata quando ele passou. Moisés vai ver Deus que passou, vai vê-lo pelas costas. Não porque Deus não lhe mostra o seu rosto, mas porque vai sempre constatar que ele esteve presente na sua vida e na vida do povo. Mas que é maior do que tudo aquilo que já se sabe, tudo aquilo que se aprendeu em cada manifestação de Deus. Deus garante que estará sempre presente. Eu sou, eu serei. Em hebraico tanto pode significar presente ou futuro. E Ele estará sempre presente. Essa é a garantia para quem sonha um futuro, para quem se empenha na construção da igreja, para quem se empenha na construção de um mundo melhor. Vai haver dificuldades, o deserto não é caminho fácil, mas o povo não irá sozinho, porque irá com Deus e com Moisés, que é aquele que torna a ação de Deus presente no mundo. É isto que Moisés vai entender e comunicar como libertador em nome de Deus. Durante o caminho pelo deserto, ele estará constantemente a subir à montanha para escutar a voz de Deus e a descer para junto do povo para mostrar o verdadeiro caminho da libertação, da justiça e da paz para o povo. Por isso, libertação não será simplesmente a vingança dos oprimidos contra os opressores, mas a expressão do projeto de Deus de banir toda a injustiça e de criar um mundo em fraternidade, na dignidade e na paz para todos. Esta é também a primeira indicação para o caminho da nossa Igreja e particularmente para este tempo de conversão quaresmal. À luz do chamamento de Moisés, somos convidados a descobrir o rosto de Deus
no deserto da autenticidade do nosso ser. No deserto, a gente tem muito que centrar-se particularmente sobre aquilo que se é, porque à volta há areia e pouco mais. E ou se entende e se povoa esse deserto com a presença do Deus que tudo vê, tudo conhece e tudo controla, ou então sentimos-nos totalmente perdidos. É esse caminho que é preciso entender do Deus único, o Senhor, que é o Senhor da nossa libertação, da nossa vida e do nosso futuro. A segunda imagem é a imagem da verdadeira conversão, que brota do Evangelho que escutamos. Vem confrontar Jesus com um desastre natural, de uma torre que cai, um acidente, ou com gente que se rebelou contra os romanos e que foi trucidada pelo governador. Confrontado com essas vítimas, Jesus diz que é preciso, sobretudo, saber julgar estes sinais. Julgais que esses que morreram eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Isto é, Jesus diz, é preciso, sobretudo, mudar de mentalidade. Foi assim que ele começou. Convertei-vos. Convertei-vos significa mudem de mente. Mudem de paradigmas. Façam um reset da sua própria maneira de ser. Introduzam um upgrade da vossa maneira de pensar e de funcionar, para que possam entender realmente o caminho de Deus e aplicá-lo na vossa existência. O remédio para esse converter-se não é simplesmente um dizer, um curvar-se, como diz o profeta Isaías, e o dizer eu não presto, eu sou um desgraçado. Não. É acolher a boa notícia. Essa é a verdadeira conversão. Acreditai no Evangelho, na boa notícia de que Deus está próximo, que o reino de Deus está ao alcance e que Deus está próximo de vós. Isso é aquilo que nos pode transformar. Esse foi o comportamento que Jesus adotou, dando-se a conhecer quanto Deus ama o mundo, e por isso mesmo foi à procura dos que estavam distantes, por isso mesmo foi à procura dos que eram pecadores, por isso mesmo foi à procura daqueles que eram mais frágeis e que se sentiam à beira do caminho. Os desastres naturais, a violência e a injustiça que nos afetam não são castigos de Deus. Isso Jesus quer, antes de mais, sublinhar. Deus não tem inimigos, nem mesmo os que mataram Jesus. Pensar que Deus é simplesmente como uma balança de pesar o bem e o mal para dar recompensas aos bons e castigos aos maus é perpetuar a lei da violência, como se Deus fosse só o prolongamento daquilo que nós fazemos. Deus não dá castigos. O verdadeiro castigo é a ausência de Deus. Porque quando Deus não está presente, bem que nos vá a vida, chega aos 70, 80 e depois a gente passa. Só Deus, estando presente, pode dar solidez àquilo que nós somos e pode alargar o horizonte do nosso existir, do nosso saber, do nosso conhecer e do nosso esperar. Só nele há verdadeira esperança. As outras são tudo, simplesmente, arremedos que passam depressa. A guerra a que assistimos neste momento no leste europeu é bem exemplo desse jogo infernal do recurso à violência para submeter, escravizar, destruir, baseado numa visão de estratégia pessoal, de grupo ou de nação, que se arroga o direito de anular a liberdade dos outros e de os levar à sujeição. A primeira leitura mostra claramente que Deus não tolera nenhum destes comportamentos. Não podemos deixar de condenar estes modos de pensar e de agir. Por outro lado, também não podemos entrar na lógica da resposta igual, mesmo quando se trata do dever de deter a mão dos tiranos. Não se trata simplesmente de uma vitória a conseguir sobre os opressores, trata-se de mudar e irraigar o mundo destes modos de pensar e de agir. É urgente que também aqui
se encontre é um modo novo de pensar. Os povos da Ucrânia e da Rússia são filhos e filhas de Deus. O mundo tem necessidade deles dois. É preciso e urgente a conversão das mentes. E mais urgente ainda, cuidar das vítimas da maior loucura humana que é a guerra. Nunca haverá vitória nestes conflitos. As vitórias militares contam-se pelo número de mortos, de ódio e sofrimento que semeiam, sobretudo dos mais fracos. A única vitória é a paz e a reconciliação. Em Fátima encontramos um bom lugar para falar disto. Os eventos de Fátima, em 1917, tiveram lugar durante a sangrenta Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e uma pandemia com efeitos mais devastadores do que aquela que ainda condiciona as nossas vidas. Maria, a Senhora de rosto resplandecente, traz a misericórdia de Deus a um mundo com muitas semelhanças àquele que hoje vivemos. Ela não é estratega militar, não vai fazer grandes comitês internacionais. Fala para 3 crianças que sofrem duramente todas essas consequências de então, de miséria, de guerra e também do subdesenvolvimento do país, que leva também estes pastorinhos a nem saberem ler. Perante a loucura dramática da guerra, a Mãe Maria dedica a sua atenção e carinho a estas crianças simples e iletradas. Não lhes esconde o horror da guerra, mas infunde-lhes uma coragem tal, muito superior à sua idade, para vencerem o medo com a confiança na força, no carinho de Deus, cujo coração, diz ela, está ferido pelo horror e a perversão da humanidade. E explica-lhes. É bom ver quantas mães agora, neste momento, com as suas crianças saindo da Ucrânia, como lhe vêm tentando entender, sem tolher-lhe o gosto de viver, entender o drama que vivem e que as atinge. Maria, mãe e modelo da Igreja, pode ser vista nos milhares de mães que estão a sair da Ucrânia com as suas crianças e os seus idosos. Ela sabe o que é fugir da fúria dos tiranos, ser refugiada, depender da boa vontade de gente desconhecida para proteger o seu menino, o seu tesouro, a esperança de um futuro melhor. Estas mães são dignas de toda a nossa estima, de todo o nosso apoio e acolhimento, seja aquelas que saem, seja aquelas que lá ficam, pior ainda, vivendo os horrores da guerra. É bom ver que o mundo, a Europa e também o nosso país se mobilizaram perante esta tragédia humana no acolhimento e na ajuda. São sementes positivas de bem que paradoxalmente vão caindo nos escombros de milhões de vidas causados pela violência e a morte. Que os nossos braços e a nossa vontade não cansem, que a nossa generosidade se una e se organize para que possamos focar a nossa atenção e a nossa ajuda naqueles e naquelas que passam por tamanhas privações. Esta é a nossa vocação. Maria, Mãe, e ensina-nos a ser Igreja. Uma Igreja que cuida, e que cuida particularmente onde faz mais falta cuidar, que é quando há tristeza, quando há sofrimento, quando há morte, quando há destruição. Maria é a Rainha da Paz. E pediu que, a mesma coisa que é o modo e o percurso de Moisés, que subamos ao monte para encontrar o rosto de Deus, que é o Senhor e Pai de todos e que nos ensina verdadeiramente o respeito e o cuidado para com todos, particularmente para aqueles que mais precisam. É isso que se pede também a este santuário. E é isso que gostaria muito de ver também, que este fosse sempre o santuário da misericórdia, o santuário do acolhimento, aberto a todos como ele está. E quero, na pessoa do Sr. Reitor e de todos os capelães e de todos aqueles que aqui trabalham, pedir a bênção do Senhor precisamente para este
lugar que é da nossa diocese, mas que se estende ao mundo. Porque daqui, e não fomos nós que escolhemos, e devemos entender isso, que estamos todos, como esta diocese, como este país, como todos aqueles que são membros da Igreja, estamos ao serviço do projeto misericordioso de Deus, de transformação e de humanização, de dar um coração à humanidade, porque as capacidades que nós temos são tão grandes, tanto para fazer o bem, mas também para destruir, como estamos a ver. É urgente que encontremos caminhos de misericórdia, caminhos de humanização e de paz. No início do meu ministério, nesta diocese, peço ao Senhor que nos ajude a construir uma igreja disponível para escutar a voz de Deus, unida pelo espírito de comunhão e partilha entre os irmãos e irmãs, aberta e sensível aos apelos e desafios do mundo em que vivemos, generosa no acolhimento e no apoio fraterno a quem precisa e a quem se vê privado da justiça e dos meios para a vida livre e digna aos olhos de Deus, neste mundo que Ele criou para toda a humanidade e aberta ao mundo definitivo que Ele nos oferece, livre de toda a injustiça, livre de toda a violência e de todo o mal. Que o Senhor nos guie por caminhos de paz. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Deus vivo que revelou a Moisés o seu nome santo e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, cantando confiadamente. Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelo nosso bispo José, para que o bom pastor o faça governar com sabedoria e por muitos anos o povo santo de Deus que lhe foi confiado, oremos.
Pela paz no mundo, de modo especial na Ucrânia, para que a Rainha da Paz, Senhora do Rosário de Fátima, inspire aos responsáveis das nações atitudes de respeito, de justiça e fraternidade, de modo que todos os povos vivam em segurança e em paz. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Cáritas portuguesa, pelas Cáritas diocesanas, pelos grupos de ação sociocaritativa em cada paróquia ou Cáritas paroquiais e pelas pessoas que são socorridas, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos pobres, pelos exilados, pelos refugiados, pelas vítimas de todas as violências e pelos que morrem de fome, de desespero ou na guerra, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por todos os que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Benigno Creador omnipotent,
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para nosso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa alegria e salvação, bem dizer o vosso nome, no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo. Vós abris de novo à Igreja o caminho da salvação, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor e escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, vós sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Francisco e Santa Jacinta Marto, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiando na misericórdia e no amor de Deus nosso Pai, que nos perdoa e nos ensina a perdoar, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Miserere
Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar, Mas dizer uma palavra e será salvo. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos a necessária distância uns dos outros para a segurança de todos. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E enquanto comungamos o Senhor, tomamos as suas palavras e tomamos consciência de que o reino de Deus está próximo. Arrependamo-nos e acreditemos no Evangelho.
Irmãos e irmãs, neste tempo da Quaresma, em que a Igreja nos quer ainda mais atentos à palavra, podemos deixar em silêncio ressoar a voz de Cristo, que no Evangelho nos apelava à conversão do coração, que apelava ao arrependimento do caminho que conduz à morte. No nosso coração, em silêncio, digamos agradecidos que queremos caminhar à luz dos seus ensinamentos, que queremos converter o nosso caminho nas atitudes de cada dia, na forma de olharmos os irmãos, como amamos os irmãos. Digamos ainda, em silêncio, que queremos, em atitude penitencial, seguir o seu caminho. Como peregrinos que levam a sua cruz e ajudam a levar a cruz dos irmãos que mais sofrem. E de forma solene, digamos agora que queremos aceitar o seu convite quando nos diz: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida aquilo que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos acomodar-nos por um breve instante. Os que estivermos da parte da tarde ainda no Santuário de Fátima, podemos participar no exercício piedoso da Via Sacra, às 14 horas, no recinto de oração. Por essa razão, não haverá o rosário das 14 horas na Capelinha das Aparições. Amanhã, dia 21 de março, faremos a evocação das Aparições do Anjo, com início às 21h30 na Capelinha das Aparições. Iremos em seguida em procissão aos lugares das Aparições do Anjo. Como está amplamente anunciado, no próximo dia 25 de março, terá lugar a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria. Será às 16 horas, também aqui na Capelinha das Aparições, com a presença do legado pontifício, o cardeal Konrad Krajewski. Não haverá neste dia a missa às 16h30. Faremos assim a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, às 16 horas, na Capelinha das Aparições,
simultaneamente com a consagração que é feita pelo Santo Padre em Roma. Quando sairmos, podemos deixar as ofertas que trouxemos para a celebração de hoje, destinam-se à Cáritas Portuguesa. Com a benção final, o presidente da celebração benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação a este lugar. Antes, vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora e pedir a sua benção, para que prepare o nosso coração para a consagração que toda a Igreja irá realizar no dia 25 de março. Pedimos agora e preparamos para receber a bênção do Senhor com o fruto daquilo que aqui celebramos. Quero, antes de mais, pedir esta bênção para todos nós aqui presentes, para aqueles que nos seguem pelos órgãos de comunicação, particularmente aqueles que se encontram doentes e em maior situação de sofrimento, com uma lembrança muito, muito especial da bênção de Deus para aqueles que são atingidos pela guerra. Mas queria recordar também este santuário e pedir a bênção de Deus para todos aqueles que aqui trabalham e que são expressão do amor carinhoso da Virgem Maria para com o seu povo e que ajudam a transmitir esta mensagem pelo mundo. E também a todos os grupos que aqui estiveram presentes. E obrigado a todos e peço que rezem pelo Bispo desta Diocese e por toda a Igreja, para que sejamos fiéis ao chamamento que Deus nos faz, à conversão. Quero pedir também, e não mencionei no início, há sempre uma coisa que me esqueço, as ordens do Templo e de Malta, aqui presentes, e tantas outras instituições, de modo especial a Cáritas Portuguesa, a Cáritas Diocesana, as Cáritas Diocesanas do nosso país e do mundo, para que a todos chegue a bênção e a misericórdia do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.